Boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando esse programa especial, nessa data especial de muita afronto à consciência humana, a consciência, não só a consciência negra, a consciência humana do povo brasileiro. Estamos vivendo dias difíceis que aprofundam ainda mais a vivência que nós temos que enfrentar no dia a dia com o racismo em nosso país. Então, hoje, com o lançamento de mais um momento de resistência, um lançamento que representa mais um momento de resistência e de luta, do professor Edson Gomes, o cordel que ele apresenta, que simboliza, que estabelece uma relação bastante objetiva com o cenário que nós estamos vivendo, de afronto à dignidade humana, como eu já falei, por parte das autoridades, por parte dos responsáveis pela rede de Carrefour, por parte das milícias, por parte da banda podre da justiça brasileira, da banda podre do executivo brasileiro, da banda podre do legislativo brasileiro, em todos os parâmetros, em todas as instâncias, nós vivemos esse enfrentamento. Eu penso que o assassinato das dependências do Carrefour, né, do homem de 40 anos, né, uma situação extremamente, que agora a gente está vivendo nesse momento, lá no Carrefour, em São Paulo, um ato de rebeldia, um ato onde está havendo depredação, onde está havendo queimando o Carrefour. Manifestantes queimaram algumas seções do Carrefour, a gente não tem ainda muita informação em relação a isso, mas está começando a chegar, né? E inicia-se uma revolta pelo assassinato do João Alberto Silveira Freitas. É o Beto Freitas. A gente inicia esse programa propondo que esse seja mais um momento também de resistência contra o racismo no Brasil. Passar a palavra para o Edson, para ele iniciar o lançamento. Eu queria só considerar algumas palavras. Eu até vou fazer o inverso, eu vou passar para a professora, passar para o Pádua, falar um pouco sobre o cordel, o cordel e esse momento de lançamento. E a cooperativa Roda de Conversa, a TV Roda de Conversa, considera esse momento um momento importante na vida da luta e da resistência paraibana, brasileira, contra o racismo. E consagra esse momento em homenagem a um negro que tombou diante do arbítrio, diante da violência racista, dos dominadores brancos e seus representantes, seus capachos, que ideologicamente se absolve dessa cultura de agressão, de violência. Vou passar para Pádua rapidamente para ele fazer uma introdução rápida sobre a questão desse momento, depois para a professora Ana Lúcia Teixeira. Fala, por favor. Bom dia, internautas, bom dia, professor Edson, bom dia, professora Ana, Vladimir, obrigado pela participação, por me deixar participar desse programa, e sobre o lançamento do livro de cordel do professor Edson, no qual nós vamos conhecemos exatamente o conteúdo desse cordel. A minha fala aqui, eu teria que começar, eu começaria logo na abolição. E eu também sou historiador. Eu sou formado em história, né? Não sei se eu sou historiador, não. Sou formado em história também e gosto muito de história, mas tem 3 personagens da história brasileira que foram considerados pessoas assim de primeiro escalão
na abolição, de 1880 para cá, nós encontramos o seguinte: 3 personagens, que chamam-se José do Patrocínio, André Rebouças e Joaquim Nabuco. Os 2 primeiros, descendentes de negros, o segundo, de uma classe elitizante, mas eram abolicionistas. Mas tinha um detalhe: eles não queriam implantar a República. Então, eles faziam parte, eles adoravam a monarquia e não queriam que a monarquia nunca caísse ou nunca deixasse de existir. Então, esses 3 personagens participaram da abolição e hoje, dentro da historiografia, eles estão enquadrados já num plano secundário, dentro de um plano secundário. É uma linha no qual, isso aí a gente vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que fazer alguma coisa futura sobre o comportamento desses 3 homens, que são considerados abolicionistas. Mas, entre parênteses, fica a desejar o comportamento deles durante o período da abolição. Isso é só a minha parte aqui de introdução, apresentado para vocês. Estão no livro de história, né? E a professora Ana, a sua participação. Obrigado. Professora Ana, por gentileza. Boa noite, professor Antônio, boa noite, professor Vladimir, boa noite, professor Edson Gomes. Eu sou Ana Lúcia e eu sou pedagoga, gosto muito de história, e aqui acompanhando, também sou licenciada em História, mas não leciono, e aqui acompanhando a evolução do nosso país, que um dia dá um passo para frente, no outro dia dá 2 para trás. Na história da humanidade brasileira, nós temos momentos de crescimento, mas temos momentos que a gente decresce. E com relação ao povo preto, nós temos muitos problemas, porque essa coisa da consciência negra é uma coisa que tem que ser mais ampla, porque nós, por enquanto, nós entendemos um grupo ainda, em termos de Brasil, ainda muito assumido quem é negro. Até porque eu concordo muito com a frase que diz que negro ou negra é uma condição social e não uma cor. E, de fato, a cada momento, com as brutalidades que nós vamos acompanhando no dia a dia, isso vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais a gente entende que ser negro no país é uma condição social, inclusive uma condição ruim, mas temos também a questão intelectual que perpassa uma condição de movimento social, que é hoje os grupos que trabalham com a coisa da negritude. E quando eu falo coisa, de modo algum eu estou coisificando a situação, não. Só estou falando no sentido da amplitude. Hoje, muito constrangedor o que nós vimos, que é mais um assassinato, né, de uma pessoa preta, e que envolve não só a cor da pessoa, mas também sua condição social. Ou seja, quando não se tem títulos importantes no Brasil, talvez em outros lugares, mas como a minha afinidade maior é com o nosso país, quando não se tem títulos importantes, quando não se tem contas bancárias importantes, quando não se ocupa um lugar em política partidária de destaque, é muito difícil manter a cor da pele com naturalidade e receber o respeito dos demais. É minha fala inicial a respeito desse momento tão trágico e que cada vez mais obriga a gente a admitir que o racismo no país é gritante. Vladimir, eu só complementaria, só um minutinho, só complementando aí a professora Ana, é que o nosso vice-presidente disse que não existe racismo no Brasil, é só desigualdade. Não existe racismo,
só desigualdade. Só isso, só completando só isso, professor. Obrigado. Professor Edson. Muito obrigada. Parabéns pelo... Nosso vice talvez tenha um problema com a fita métrica. Ele tem problema com a educação mesmo. Ele é educado na ideologia de esconder a verdade, né? De camuflar a verdade. Professor Edson Gomes, parabéns pelo lançamento do cordel, da resistência que você nos traz, nos dá um exemplo. Fica à vontade aí para apresentar o cordel, porque seria interessante que a gente também, né, compreendesse um pouco e absorvesse um pouco, nós e os internautas, do conteúdo que você está nos expondo. Está fechado o microfone. O som, professor. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar com vocês, com o Antônio de Pádua, com o Vladimir Dantas, né, com a professora Ana Lúcia Teixeira, com o professor Antônio de Pádua, historiador. Né? Inclusive, a profissão de historiador foi regulamentada este ano, depois de tramitar por mais de 10 anos no Congresso Nacional. Então, doravante, nós podemos nos declarar historiadores, porque temos diploma de licenciados em História. Queria iniciar a minha fala trazendo o nosso post de hoje foi, não podemos, as nossas aspas de hoje foi, não podemos disfarçar o racismo com um discurso de consciência humana. Essa fala alimenta o mito da democracia racial e condena o povo negro a viver na exclusão e desigualdade. Nada é mais racista do que não reconhecer a luta de negras e negros e a importância do 20 de novembro como um ponto alto do mês da consciência negra. Então, esse foi o nosso post de hoje, aí em meio às tantas citações nos meios sociais e nas redes sociais. Né? E aí dizer da nossa felicidade, da nossa grande felicidade, que é, de fato, estar com vocês aqui e inaugurar na TV Roda de Conversa um espaço de lançamentos e publicações, lançamento de obras de modo geral e de publicações. E a gente traz justamente aqui a nossa publicação, que é o Cordel Povo Negro, Lutas e Resistência, de Edson Gomes. Então, esse cordel a gente prepara especialmente para o mês de novembro de 2020, como uma forma de contribuir com a Marcha da Negritude que se iniciou durante todo o mês de novembro e que vai até o final do mês, com diversas atividades em diversos pontos do país. É um cordel, a gente tenta ser simples, com uma linguagem simples, para que a gente possa, sobretudo, alcançar o maior número de pessoas possível, mas não é alcançar com a distribuição do material, mas alcançar com o conteúdo do material, para que o nosso leitor tenha a oportunidade de ler e compreender o que está dito, o que se pensou em dizer com este cordel. E aí eu abriria aqui da tristeza que é para nós, né? O que foi noticiado hoje durante todo o dia, desde ontem, nas redes sociais, e o que gerou hoje a indignação de brasileiros e brasileiras, né? De todas as cores e raças, que é o lamentável, triste episódio que ocorreu na cidade uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, numa das lojas da rede Carrefour de supermercados, onde um jovem de 40 anos, né, foi brutalmente assassinado a socos, eu acho que na frente da esposa, na frente das pessoas, onde 2 seguranças atacaram esse jovem, tentar fazer a contenção dele e o espancaram até a morte. Coincidência ou não, a gente sabe que o Carrefour já se envolveu em outros episódios semelhantes a esse,
Um desses episódios foi mais recente, foi no Rio de Janeiro, onde também houve uma agressão muito grande também a uma pessoa negra, né? Então, a gente sabe que talvez isso seja uma prática racista do Carrefour, ou possa ser também a obra da mera coincidência, o que eu já começo a duvidar. Eu já começo a duvidar muito, né? Mas esse episódio, ele só reforça para nós, né, no dia 19, o episódio acontece no dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra, a necessidade que nós temos de cada vez mais nos posicionar contra o racismo e o preconceito que domina o nosso país. E lamento muito, e eu tenho que discordar do vice-presidente da República, que disse que no Brasil não existia preconceito e que só apenas existia desigualdade social. Infelizmente, a desigualdade social existe, é latente, é profunda, mas essa desigualdade social é, em muito, é carregada também do preconceito, sobretudo sobre os afrodescendentes, que hoje, se a gente fosse analisar com mais cuidado, nós estaríamos aí acima de 60% da população de afrodescendentes. Infelizmente, o racismo e o preconceito impede a autodeclaração das pessoas, né, de se declararem negros e pardos num país que a gente sabe miscigenado, oriundo né, a grande força da senzala para as grandes cidades, né? Então, eu queria muito fazer inicialmente essa fala trazendo isso. E o primeiro verso do nosso cordel é: minha história é de luta, sacrifício, amor e labuta. Viver na periferia e enfrentar, muitas das vezes, a força bruta. É disso que nós estamos falando, né? Essa imensa população que é periférica, que está na periferia da cidade e que enfrenta a discriminação e o preconceito e, sobretudo, o racismo estrutural arraigado na nossa sociedade e que tem um Estado que, muitas vezes, termina por difundir essa situação de racismo e preconceito. E nós estamos diante de uma situação que não é uma situação nova, é uma situação histórica. O Brasil, que surge em 1500, né, primeiramente despovoado, por volta de 1534, você tem a chegada dos portugueses no Brasil, mas essa chegada dos portugueses é preciso que se diga que numa embarcação onde vinha 50 portugueses, vinha 300, 400 afrodescendentes, ou afrodescendentes, mas principalmente o africano trazido como escravo, né? Que os livros de história encobriram isso, né? Os livros de história falam da chegada de Martim Leitão, da chegada de Mendes Sá, da chegada dos governos gerais, mas não fala que nas embarcações negreiras, a grande quantidade de tripulantes era composta de negros e negras que vinham para formar a força de trabalho aqui no território recém ocupado, né? E nós tivemos 350 anos, né? Mais de 300 anos no Brasil, até que nós chegássemos em 1888 e tivesse ali uma lei assinada pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel, fazendo a libertação da escravatura e tornando essa princesa a redentora da luta da escravidão. E aí, quando nós dizemos na primeira estrofe, né, que nós tínhamos uma história de luta, nós, o povo negro, temos uma história de luta, é porque os livros de história nos dizem que nós, os negros, os descendentes de negros, os negros que viveram o período da escravidão no Brasil, foram pacíficos com a escravidão, aceitaram a escravidão. E que os índios não aceitaram a escravidão. Olha que maleficência é feita ao povo negro. Nós sabemos que desde o primeiro momento, e aí eu digo desde o primeiro momento,
porque o 20 de novembro, dia do nascimento, né, dia do nascimento de Zumbi dos Palmares, é um dia em que a gente comemora uma das maiores lideranças, um dos maiores expoentes da luta da escravidão, da luta do negro contra a escravidão, contra o processo de escravidão. E nós estamos falando do século XVII, portanto, 1600 e todo o período de 1600, né? Se a gente pensar a Paraíba só começa a existir a partir de 1585, e a gente já vai ter histórico. Nós escrevemos um livro chamado Guruji, né? Guruji, sobre o quilombo do Guruji lá no Conde, onde a gente vai encontrar os indícios de que no século XVII, na metade do século XVII, por volta de 1650, você já tem a presença de negros fugidos da região e dos plantios de cana-de-açúcar da capitania de Pernambuco, né? E a formação de um dos maiores quilombos do Nordeste, depois do quilombo do Palmares, que era o quilombo do Catucá. O quilombo do Catucá, que pegava de Igaraçu até as proximidades ou muito perto ali de Goiânia, Aranda, aquela região. Não se sabe medir precisamente o tamanho dele, mas se sabe que ele chegava para depois de Goiânia, ou para aquilo que se chamou, ali por volta do século XVIII, por 1750, o que se chamou das terras das Jacobas, né? Então, esses negros que aquilombaram, tanto no quilombo do Catucá, tanto no quilombo de Palmares, ou que depois vieram para o quilombo do Guruji, no quilombo de Gramame, que se estende aqui no grande litoral de João Pessoa, todos eles eram negros que viviam em luta, né, que estavam lutando contra a opressão do regime escravista. Como se isso não bastasse, e os livros ocultaram isso, foi obrigado a se fazer uma história que revisasse a escrita desses livros, e até hoje muitos historiadores são criticados por essa revisão. Você tem ainda a revolta dos malês, por exemplo, no século XVIII, que é uma das revoltas mais extraordinárias que acontece no Salvador, né, na Bahia, onde os negros que formaram o grupo dos malês se juntaram e fizeram uma grande rebelião. Sem contar as diversas rebeliões que tiveram em Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, enfim. Nós tivemos uma incrível luta do povo negro contra o regime de escravidão, né, que deixou esses negros presos durante todos os séculos XVII, XVIII e até o final do século XIX. Porque só no final do século XIX, 1888, é que você vai ter oficialmente o fim da escravidão, né? E o fim da escravidão é preciso que se diga que a abolição ela não é resultado da vontade da princesa Isabel, mas ela é resultado da necessidade de se abolir a escravatura, porque o regime já não se sustentava mais em suas bases econômicas. Então, naquele momento, foi necessário o Império rever sua posição de escravidão, a posição de regime escravista, e assumir um outro patamar, que era o trabalho assalariado. E, mais uma vez, quando o trabalho assalariado veio, eu digo nós, o povo negro, fomos, mais uma vez, exortados do mercado de trabalho e foram dadas oportunidade aos que vinham de fora, sobretudo as colônias italianas que vieram para cá para trabalhar. Sob o argumento que os negros não teriam... E os negros não teriam capacidade de trabalhar na lavoura. Ora, os negros que trabalharam na lavoura, desde o início do século XVI, desde meados do século XVI, nas plantações de cana, que foram trabalhar nas minas, na extração do ouro, e que trabalharam na grande produção do café brasileiro, agora
no século XIX, final do século XIX e início do século XX, né? Esses negros não tinham mais a capacidade de produzir, porque não sabiam produzir, não tinham capacidade de produzir. Imagine que a excrescência do regime escravo, do regime escravista, e o fim do Império e início da República. A República dá início, né, sobre a égide de que o negro é um elemento que não tinha capacidade de participar do processo produtivo, quando ele foi quem produziu durante todo o Império. E aí a gente traz mais à frente, nesse mesmo cordel, a gente traz mais à frente uma estrofe dizendo que desde a abolição da escravatura, fomos empurrados para a marginália. Não há um só dia na vida que não sofremos uma represália. E hoje é muito comum. Por que a gente diz isso? Porque quantas das vezes eu não fui atravessar a faixa de pedestre nas ruas de João Pessoa e eu ouvi a tranca dos carros fechando. Recentemente, agora, quando eu estava no processo da campanha, eu ia ali na Avenida Epitácio Pessoa, isso faz mais ou menos uns 15 dias. Eu tinha ido no cartório e eu vinha retornando ali perto dos Lurdina, e quando dá de frente comigo uma moça, e quando a moça me viu, ela pegou a bolsa, apertou debaixo das axilas e passou lá pelo canto do canteiro com o maior medo do mundo de ser roubada por mim, né? Esse é o estereótipo do negro que fica para a nossa sociedade. Isso é resultado do preconceito e da discriminação que ainda existe no nosso país. E aí a gente caminha dizendo o seguinte: olha, o povo preto quer paz e esperança. Viver sua vida e educar suas crianças, não ser obrigado a viver a indiferença, ver respeitados seus credos e suas crenças. Nós visitamos, um dos nossos momentos de campanha, nós visitamos a esfinge, ou a estátua de Iemanjá, que fica lá na Praça do Engenheiro, ou chamava Praça do Engenheiro, no Carro Branco. Aquela estátua, ela foi decapitada, ela faz algo perto de 10 anos, ou 8 anos, que aquela estátua foi decapitada, arrancaram a cabeça da estátua e colocaram aos pés da estátua a cabeça de Iemanjá. E a gente sabe que claramente aquilo foi um recado dado pelos grupos religiosos, né, que estão ligados à extrema-direita, que estão ligados ao preconceito com as religiões de matriz africana, uma agressão às religiões de matriz africana. E, passado 2 governos municipais, a Prefeitura Municipal de João Pessoa ainda não teve a capacidade, depois de 8 anos, ainda não teve a capacidade de pegar essa estátua, restaurar e levar ela para um outro local, já que lá eles não conseguiram resolver o problema da barreira do Cabo Branco. E aí você vai dizer assim: mas Edson, você não está falando demais da prefeitura nesse aspecto? Não, sabe por quê? Porque quando as nossas mulheres foram lá, e vocês lembram disso, foram lá no busto de Tamandaré e pintaram de batons, fizeram desenhos com batons, naquele letreiro que tem chamado Jampa, lá no busto de Tamandaré, imediatamente, metade da imprensa paraibana, no outro dia seguinte, estavam dizendo que eram vândalas e que deviam ser punidas. Inclusive, foram aberto boletim de ocorrência em delegacia para criminalizar as mulheres que fizeram aquilo. 3 dias depois, a Prefeitura Municipal de João Pessoa tinha mandado fazer todo o reparo, tinha mandado lavar o batom e fazer a repintura, aquilo é tinta lavável, fazer a repintura de todo o letreiro com o nome Jampa. E sob a argumentação de que aquilo fazia parte do patrimônio cultural da cidade de João Pessoa, que, portanto, era um ponto de turismo. E aí eu digo a você uma coisa: olha,
essa é a argumentação mais fraca que eu já ouvi e mais carregada de preconceito que se pode ter. Aquela estátua de Iemanjá, lá no Cabo Branco, vocês imaginam quantos anos tem aquela estátua? Aquela estátua está completando 50 anos de existência colocada naquele lugar. Aquela estátua foi doação do governador João Agripino, quando assumiu o governo, após o governo de Pedro Gondim Rodrigo Moreno, que mandou fechar todos os terreiros de Umbanda e penalizar qualquer toque de Umbanda que fosse ouvido pela polícia na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. A polícia era lá e era para ir lá e para fechar o terreiro. E quando João Agripino assumiu o governo da Paraíba, imediatamente ele revogou o decreto de Pedro Moreno Gondim e deu como presente à cidade de João Pessoa e aos povos de religiões de matriz africana aquela estátua que estava colocada ali. Mas mesmo com toda essa história e com todo esse tempo, a sociedade pessoense, através do município e através do Estado, não conseguiram entender que aquilo era um patrimônio histórico e que aquele patrimônio histórico carecia de restauração. Então, é importante que a gente diga que, aí eu vou ler aqui o último, nós estamos chegando já pertinho do nosso programa, fim do nosso programa, eu vou dizer aqui a última estrofe que eu escolhi aqui do cordel, que é: as correntes e os grilhões, os castigos corporais, o sangue derramado, a força que o nosso povo traz. Então, são desses massacres, dessas incursões, dessas negações, que nós continuamos firme na nossa luta, na nossa labuta. Não vai ser a morte desse homem de 40 anos dentro do Carrefour, só fortalece nossa luta, só fortalece a luta de negros e negras, seja na Paraíba, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro. O que a gente viu em todo o país hoje foi diversas mobilizações à frente da rede Carrefour, pedindo justiça e respeito, lutando contra a discriminação e o preconceito do povo negro, de negras e negras do nosso país. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar fazendo esse lançamento aqui e de ser, digamos assim, um pioneiro, né? A partir doravante, nós vamos dar início a ter outras oportunidades de outros autores, seja de filme, de livro, de cordéis, né? De peças teatrais, a partir dessa plataforma, para que a gente possa fazer esse lançamento e levar ao nosso público, aos nossos telespectadores, aos nossos leitores, informações de qualidade. Muito obrigado a todos e todas. Muito bem, Edson Gomes, parabéns mais uma vez. Parabéns mais uma vez pela sua atitude, né? E bem proveitosa. Claro que esse cordel já está pronto há algum tempo, né? Me parece que você planejou o lançamento dele hoje, né? Do dia, mas ele já está pronto há algum tempo e coincidiu nessa mobilização que está havendo no Brasil, né? Nessa realidade. Nosso boa noite ao Lenine Dantas, que acaba de entrar. Lenine, você quer fazer alguma consideração? Porque a gente está fazendo uma consideração rápida que o programa, a sua TV Roda de Conversa, está lançando, graças ao Edson, esse espaço aqui, né? Que vai ser um espaço ainda ocasional, não vai ter uma data fixa, mas sempre que houver lançamento de livros, de peças teatrais, de qualquer obra literária, artística, né, que seja teatral, que seja de qualquer natureza, no mundo da arte e da cultura, vai estar à disposição, a TV Roda de Conversa vai estar à disposição para fazer esse lançamento. Com você, Lênin, você quer fazer alguma consideração? Como você entrou agora, a gente chamou algumas pessoas que quisessem entrar para fazer uma rápida consideração. Primeiramente, boa noite, né?
a todos e a todas, aos nossos internautas, ouvintes. Eu só entrei para dar uma saudação ao meu amigo Edson, né? Prestigiar, desejar uma boa sorte e parabéns pela iniciativa do Cordel. E que esse programa seja uma coisa rotineira, constante e que possa ter um grande sucesso. Um abraço, eu estou ocupado com as situações aqui, mas eu não pude deixar de prestigiar o companheiro e dar esse voto de incentivo, de gratidão, obrigado pela participação e sucesso. Sucesso Obrigado, aí. Lenine, pela sua participação. A gente que agradece aí o apoio que vocês têm dado, tá certo? Professora Ana Lúcia, pediu aí Exatamente, à disposição, né? Disposição, sempre que precisar, a gente está aí para colaborar. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Lenine, pela sua participação. Professora Ana Lúcia Teixeira, por gentileza. Então, né, como eu ia falando, parabenizar aqui o Edson Gomes por essa iniciativa, por a gente considerando a questão do acesso à leitura. O Cordel é uma forma bem acessível a pessoas que têm mais dificuldade com livros mais clássicos e até mesmo pessoas que não têm um grau de estudo muito elevado. E a gente traz aí também, nesse tipo de leitura, a característica local. E aí as pessoas conseguem se identificar naquele material, que é justamente aquilo que o professor Antônio falava antes, né, daqueles livros que o camarada vai lá e conta aquela história que lhe traz seus interesses. Então, a população mais simples, mais pobre, principalmente hoje que a gente está falando do povo preto, então, essa população não se identifica. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar e quero aqui agradecer desde já essa oportunidade e também dizer que fiquei feliz de conhecer os senhores, né, que pela primeira vez estou encontrando, o professor Antônio, o professor Vladimir. É um prazer vê-los, é um prazer ter conhecido e até a próxima. Eu queria só que a professora permanecesse um pouco, que já que a gente ouve e eu estava pensando nisso, já que a gente teve essa segunda parte, eu particularmente queria fazer uma pergunta ou duas ao Edson, né? Eu acho que interessante que a gente fizesse, se você, professor, tiver alguma pergunta a fazer a relação a direcionar do Edson, talvez se fosse interessante também fazê-la. Vou passar a palavra para o Antônio de Pádua e depois dele eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para o Edson. Obrigado aí pela participação mais uma vez na segunda parte do programa. E sobre o livro do professor Edson, é que realmente a história do Brasil, existe historiadores, e a historiografia do Brasil, ela está dividida em 4 linhas. Essas linhas da história do Brasil, elas não são editadas em livros didáticos. Então, o livro didático, ela nunca vai apresentar a história real do Brasil. Ela vai apresentar sempre num patamar que o homem branco é quem dominou o Brasil. A cor diferenciada do branco foram os dominados. Então, eles passaram a ser escravos e foram abandonados. Isabel, ela assinou, né, aquela lei com 2 artigos, somente 2 artigos, só a coisa mais simples do mundo. Ela libertou, a palavra, pode até usar a palavra, ela libertou mais de 720 mil negros no Brasil. Mas libertou de uma escravidão, nós chamamos de senzala, para uma escravidão exclusa, fora da sociedade. Porque os negros, eles não foram a abolição da escravidão, que eles ocupassem, que eles tornassem mão de obra no Brasil. Não. Esses negros, eles se refugiaram e foram construindo assim, foram aparecendo quilombos, foram aparecendo redutos, foram aparecendo favelas, como hoje as comunidades. Então, esses negros foram abandonados e foram trazidos para o Brasil, o quê?
que é chamado Homens Brancos. O espanhol, o alemão, o italiano, o inglês, para trabalhar o quê? Na lavoura. Onde o escravo fazia o mesmo, o negro e escravo faziam os mesmos trabalhos, tinham as mesmas referências disso. Outro ponto professor, aí eu já levaria uma pergunta ao professor Edson. Isso aqui era só era um ponto de vista que eu tinha aqui, que eu também aceito o ponto de vista aqui, eu li através de outros autores, mas é sobre a quantidade de livros sobre racismo escritos não só no país, mas no mundo. É muito grande. E parece-me que a consciência humana ela não quer acreditar. Isso é verdade, pela sua análise, pela sua leitura aí desses livros que são publicados, muitos livros interessantíssimos, eu já li vários deles, mas o homem, que ele se diz branco, Chico Buarque já dizia, que não existe hoje no Brasil homem branco. Existe uma miscigenação. Nós somos descendentes de índios, de negros e de brancos, então não existe o homem branco. O próprio Chico Buarque já comentou isso numa entrevista que ele fez. Então, a minha pergunta está em cima dos livros. Livros falando sobre o racismo no Brasil e no mundo. A produção literária acerca do racismo, ela de fato hoje ela tem um volume considerado, né? A gente sabe que no começo do século XX, né, e no começo do século XXI, até meados do século XXI, meados do século passado, a gente não tinha essa produção de livro tão acentuada. O que ocorre é que a distribuição desse conteúdo, e aí é um problema isso, porque, veja bem, eu estou fazendo esse cordel. Esse cordel, ele chega às pessoas que vão ouvir através disso aqui, e a pessoas que eu vou distribuir esse cordel a algumas pessoas. Ele vai chegar. A grande mídia, você vê que hoje, Dia da Consciência Negra, quantas emissoras de televisão, a gente chama de comunicação de massa, e quantos jornais de comunicação de massa, trouxeram algum autor negro ou alguma autora negra que escreve sobre a ótica da negritude e contra o racismo e o preconceito para fazer debate. Hoje nós tivemos uma movimentação nas redes sociais, e aí a gente subiu o top trend, né, de vidas negras ou vidas pretas importa, por conta do assassinato do jovem de 40 anos no Carrefour ontem. Se não fosse isso, todas as tentativas que nós tínhamos e que nós teríamos tido, iniciando pelo nosso vice-presidente da República, seriam para abafar a importância do 20 de novembro como um dia de movimentação dessas massas negras, né, para a chamada consciência negra. Então, mesmo você tendo uma produção significativa, eu produzo conteúdo. Eu tenho 3 livros escritos, mas esse livro ele não chega à massa. Por que ele não chega à massa? Porque não interessa a grande mídia, não interessa às grandes editoras esse tipo de conteúdo. Um dos caras mais vendidos hoje, por exemplo, é Lázaro Ramos. Talvez você não conheça o título do livro de Lázaro Ramos. Talvez Valdemir não conheça. E olhe que é um ator global, é autor, teatrólogo, diretor, é uma das grandes expressões negras do nosso país. Mesmo assim, essa mídia, ela abafa todo esse conteúdo. Portanto, ao longo do século XIX e século XX,
nós tivemos muita produção, mas essa produção ela é abafada no sentido de que não chegue às massas. Por exemplo, nós temos um documentário e um livro chamado Fio da Memória, não sei se um dos dois conhece esse livro, né? E o documentário feito pelo Eduardo Coutinho, mas pouquíssimas pessoas, por exemplo, conhecem, ouviu essa história. E é um dos mais conhecidos, é das obras mais conhecidas, uma das mais conhecidas do mundo. Tá? Então, eu acho que a grande dificuldade é você atingir o mercado e atingir as massas a partir desta produção. Não tinha visto que você tinha terminado a pergunta, mas a resposta. Eu terminei recebendo uma ligação aqui. Mas, ó, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, termina sendo duas perguntas. Né? A primeira pergunta você começou a respondê-la, mas eu queria mais detalhes. Eu queria, assim, o que é que está pensado em termos de distribuir? Se tem outros lançamentos pensado, se você vai distribuir uma quantidade, qual é a quantidade que vai distribuir, se vai ter online ele, se vai estar digitalizado para a gente distribuir, passar em todos os grupos, né? Se ele está digitalizado para se ir se processando nas redes sociais, se está no seu Facebook, se está nos seus Instagram, nas suas redes sociais, seus endereços. Como é que está essa disponibilidade, como é que as pessoas podem ter acesso a isso, essa produção? Isso é uma pergunta. Né? Fazer logo as duas, eu vi um depoimento agora no 247, eu estava até querendo compartilhar ele aqui, mas eu tinha separado, estava querendo compartilhar ele aqui para a gente. Um depoimento de uma pessoa preta lá do Rio de Janeiro, das comunidades lá do Rio de Janeiro, um militante do PT, assim como você, que ele fez uma narrativa e foi editado agora pelo 247, foi editado um trecho de 4 minutos. Realmente foi um depoimento, assim, mas muito contundente. E eu queria, assim, que você desse o seu depoimento, como é que está o enfrentamento do racismo aqui em João Pessoa. Né? Porque o que a gente vê muito é a questão do Rio de Janeiro, São Paulo, e são assassinatos quase que diários que acontecem no Rio de Janeiro. Né? Os assassinatos são tão contínuos que já tornou-se coisa comum, estatística, número. Né? De vez em quando se atinge uma coisa de maior gravidade, ou num ambiente de maior gravidade, que está mais público, aí vem, como foi agora no Carrefour e tal. Mas se fosse num beco, se fosse num local escondido e tal, era um número. Um jovem de 30 anos, 20 anos, estava com. Então, quer dizer, a barbaridade é grande. Agora, como é aqui João Pessoa? Porque eu tenho depoimentos aqui, por exemplo, de algumas pessoas, depoimento de uma pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, que ela foi numa moto, estava numa moto meia velha, ela é negra, pessoa negra, também 40 e poucos anos e tal, e 4 policiais abordaram a moto, o carro da família estava à frente, né? E os policiais fizeram todo tipo de truculência no cara, na pessoa. Né? E não fizeram mais a lei porque ele ficou completamente submisso. Ele narra, eu fiquei completamente submisso para não atingir nenhum grau de violência. Você que é policial, é historiador, advogado, de formação jurídica, né? e é escritor, como é que você está, e é negro, né? Como é que você está sentindo isso aqui em João Pessoa? Né? Você acha que não devíamos também estar lá na porta do Carrefour, para fechar o Carrefour na Paraíba? Você não acha que também não devíamos estar fazendo
uma pressão. Aqui não tem racismo? Aqui em João Pessoa não tem racismo? Bom, essas duas perguntas que eu queria... A primeira pergunta eu vou te responder o seguinte: nós já escrevemos 3 trabalhos, né? Nós escrevemos um livro sobre os remanescentes quilombolas do Guruji, né? Um livro daquele livro duro de se ler, com nota de rodapé, com muita pesquisa. Foram 2 anos de pesquisa para fazer esse livro, e chama-se Guruji. Deixa eu só pegar ele aqui na minha estante, que eu já mostro para vocês. Então, nós temos o livro Guruji, né, que é esse livro aqui, ó, Guruji, Entre a História e a Memória, um estudo de casos sobre os remanescentes quilombolas no município do Conde. Nesse livro, a gente vai abordar justamente a constituição, né, a intenção de se estudar a constituição desse quilombo do Guruji, quilombo do Ipiranga, quilombo do Gramã, mas eu me dediquei tão somente ao quilombo do Guruji, no município do Conde, a partir do século XVII. Então, no período ali do século XVII, nós vamos tentar chegar a essas informações, como é que surgiu esse quilombo e como que ele, de onde vem essas pessoas, né? No livro seguinte, que é esse livro aqui, Vida em Retalhos, nós dedicamos, é um livro de poemas, nós dedicamos também, algumas poesias, nós dedicamos também ao povo negro, à África, né, enfim, a essa vivência nossa de cada dia. E nós fizemos um outro cordel, um cordel comemorativo. Eu tenho feito cordel comemorativo, porque o tempo tem sido meio escasso, que é esse cordel aqui, que vocês estão vendo, Ana Nery e a enfermagem brasileira. Ana Nery é uma negra, né, que vai para a Guerra do Paraguai ajudar a tratar os doentes. E ela passa a ser um ícone da enfermagem brasileira, sobretudo, ela passa a ser, ela é escrita no livro das heroínas brasileiras. Imagine que ela vai no século XVIII, para a Guerra do Paraguai, do século XIX, e ela só vai ser reconhecida quase 100 anos depois, lá no século XX, né? Ela vai ser escrita no livro das heroínas, e o Conselho Federal de Enfermagem vai dedicar um dia especial, o dia 20 de maio, Dia dos Auxiliares de Técnico de Enfermagem, em homenagem a Ana Nery. Então, nós temos produzido conteúdo, temos produzido artigos, né? Se você olhar a minha página no YouTube, nós produzimos um vídeo relativo ao 20 de novembro. Nós temos produzido algumas coisas, alguns vídeos, alguns conteúdos nesse caminho de estar discutindo isso. Essa é a primeira parte da primeira pergunta que você vai. A segunda parte é que nós, de fato, temos intenção de continuar produzindo, tá? Produzindo, como estão fazendo aqui agora, e agradeço mais uma vez a oportunidade da TV Roda de Conversa, de estar com vocês fazendo isso. Também dizer que esses materiais, o livro Guruji não está disponível ainda, porque eu não fiz, mas o nosso cordel de hoje, ele está disponível em PDF, tá? Que a gente chama tipo e-book. Inclusive, eu mandei no seu WhatsApp para você, né, e que ele pode ser distribuído livremente àqueles que queiram ter acesso a esse conteúdo, a esse material. A segunda pergunta que você me faz é sobre o movimento negro, e sobre os movimentos aqui em João Pessoa. Aí eu digo a você o seguinte: eu não faço parte do movimento negro, eu não sou ligado ao movimento negro, né? Mas eu sei que existe movimento negro. O Partido dos Trabalhadores, aí eu mando um abraço especial ao meu amigo Felipe, né, Felipe Santos, que é o responsável pelo setorial, pela Secretaria de Negritude do Partido dos Trabalhadores e pelo setorial LGBT também, aqui da Paraíba. E existem grupos que trabalham aqui. Nós temos grupos como Maria Quitéria, temos diversos grupos aqui. E hoje, de fato, como você disse, será que não existe Existe sim hoje, né? Esses grupos se reuniram lá no Carrefour e fizeram uma grande movimentação em frente ao Carrefour,
na Praça da Paz, lá saíram encaminhada, Praça da Paz, lá nos bancários, né? E houve uma movimentação e houve protesto, sim, contra esse ato de violência praticado pelos seguranças do Carrefour contra aquele homem negro de 40 anos. Então, hoje foi um dia de muita movimentação, né? E todo mês de novembro, esses grupos ligados aos movimentos, né, sociais aqui, eles fizeram o que eles chamaram de Marcha da Negritude, de forma que durante todo o mês de novembro tem alguma atividade acontecendo em algum lugar. Eu não faço parte do conjunto de atividades porque eu não faço parte desse grupo. Eu ainda não consegui chegar a esse grupo, então eu não faço parte das atividades diretamente. Mas eu acompanho as atividades, tenho dado algumas opiniões, mas diretamente eu não tenho feito parte. Mas as atividades estão ocorrendo. Hoje, por exemplo, o governo do estado inaugurou um espaço chamado João Balula, né? Não sei se vocês conheceram João Balula, se o padre conheceu o Balula, se Vladimir conheceu o Balula. Balula era um carnavalesco do movimento negro, né, que era da Torre, né, e que nos deixou algum tempo atrás, né? Nós tínhamos também o professor Marcos, que foi assassinado lá em Cabedelo, né, ele ia saindo da escola à noite, e alguém passou e simplesmente atirou nele, e até hoje esse crime não se resolveu, ninguém sabe quem foi, nem o que houve, né, que também foi assassinado. Mas hoje foi inaugurado, o governo do estado inaugurou um espaço de cidadania chamado João Balula, justamente dentro dessas comemorações. Então, existem vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo, em vários lugares, movimentos ligados ao chamado movimento negro, e movimentos, digamos assim, independentes como esse que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma grande ação dentro desse novembro, né, dessa marcha da negritude, sem estar pertencendo diretamente ao movimento. Então, essa é a parte boa, é que você consegue se posicionar, você consegue lutar contra a discriminação, contra o preconceito, contra o racismo estrutural, sem que você precise estar inserido ou rotulado por um movimento A ou B. Tá? Então, acho que esse é o grande elemento de importância do que a gente está fazendo hoje aqui, inclusive fazendo o lançamento do cordel, discutindo a questão racial no Brasil, enfim. Professora, pode falar. Nessa sua linha de pensamento, nessa sua linha de raciocínio, quando o nosso vice-presidente fala que nós não temos racismo no país, e quando a campanha do nosso presidente, na época da campanha eleitoral, e ele defendia escola sem partido, que relação o senhor faz? Ou o senhor tem alguma ideia? Nesse sentido, desse pensamento que o senhor tem, que relação o senhor faz com essa frase do presidente, nós não temos racismo no país, e a campanha, vamos ter escola sem partido? Que relação o senhor faz? Bom, nós temos um leque de discussão importante agora, que é o resultado das eleições. Eu vou começar pelo resultado das eleições municipais, na qual Vladimir Dantas não foi eleito, nem eu fui eleito. E que nós temos hoje uma Câmara Municipal, eu diria que do ponto de vista progressista, uma das piores da nossa história do parlamento mirim pessoense, né? Nós temos uma Câmara Municipal de extrema-direita, né, ligada àqueles conceitos de família e propriedade, Deus acima de tudo e etc. O que é que isso tem a ver com a sua pergunta? O que tem a ver com a pergunta é que, com certeza, a partir do próximo ano, esse movimento da chamada escola sem partido, que eu não sei como é isso, mas eles vão implantar, né, esse movimento vai ganhar força e provavelmente vai ser aprovado no Parlamento Municipal essa ideia de escola sem partido aqui no município de João Pessoa. E uma das primeiras coisas que essa escola sem partido vai tentar abolir é a implantação da lei, acho que 10.000, agora eu peço desculpa, ninguém se escuta por não lembrar o nome da lei, mas a lei que determina
que no ensino de história tem que haver um ensino da transversalidade da história afro-brasileira. Ou seja, é obrigado, dentro da matriz curricular de história, você também tem história afro-brasileira. Como essa história afro-brasileira ela é carregada desse conteúdo político que nós estamos colocando aqui, e que muitas das vezes ela só é revista, essa história só é revista, porque pessoas e professores ligados às vertentes de esquerda, ligadas ao marxismo, é quem faz essa discussão, provavelmente, a partir da aprovação dessa escola sem partido, nós vamos ter um ataque direto sobre esse ensino transversal de história africana e da história dos afrodescendentes no Brasil. E, sobretudo, quando se pensar na história do ensino religioso, quando o professor for falar das religiões de matriz africana. Então, eu acho que nós vamos ter, sim, a influência dessa nova Câmara, dessa Câmara Municipal, aprovando nesse parlamento eleito leis que proíba essa discussão em sala de aula e, de certa forma, amortizando e abafando esse avanço do ensino de história afrodescendente. E a segunda parte que eu queria tocar da sua pergunta é em relação à fala do vice-presidente da República e os atos praticados durante a campanha pelo presidente da República. Você vê que uma coisa casa com a outra. Quando o presidente da República não faz a sua ação, aí vem o vice-presidente e faz uma ação, digamos assim, de forma intelectualizada. Quando ele diz que no Brasil não existe racismo e o que existe é desigualdade social, ele está reafirmando o compromisso do presidente da República, firmado na campanha de que não reconheceria os territórios quilombola, que não reconheceria a história dos negros brasileiros, que desmontaria a Fundação Palmares, e porque o Ministério dos Direitos Humanos e da Igualdade ia tratar dessas questões. E aí ia tratar essas questões de forma de desigualdade social e não com viés de reparação e com viés do reconhecimento da história e da luta do povo afrodescendente. Bem, acho que devemos encerrar, né? A gente já se alongou, teve uma segunda parte. Os nossos agradecimentos a todos e a todas, né, que estiveram conosco ou vão estar em algum momento aqui no nosso TV Roda de Conversa. A gente quer firmar o convite. Amanhã vamos ter, seguindo a programação da sua Roda de Conversa, nesse sábado a gente tem a Semana em Perspectiva, que trata de uma avaliação preliminar das eleições. E amanhã nós vamos ter como convidado especial o ex-governador Ricardo Coutinho, né, e ex-candidato a prefeito nessas eleições que não foi ao segundo turno, né, pelo PSB. Então, fica aqui o convite a todos e a todas. Eu, Pádua e o Edson estaremos no programa de amanhã. E na segunda-feira, seguindo a programação, mais para passar assim para a professora e para os internautas, a nossa programação segue na segunda-feira com o Paraíba Sim. E na quinta-feira temos o Reflexões em 100 Minutos com Sebastião Costa. Ele até entrou aqui, o Sebastião Costa entrou, mas, né, já estava cheio, ele achou, né, e ele é um médico bastante com a agenda bastante cheia. Eu acho que ele queria estar igual ao Lenine para fazer uma saudação rápida ao Edson, se retirar, e a gente abriu essa possibilidade nessa noite, nesse programa. Então, a gente quer convidar a todos e a todas para a nossa programação. E
parabenizar mais uma vez o professor Edson por essa iniciativa, e não só por essa, pelos diversos que já estão... Vladimir. Estão acontecendo. Pois não, é. Eu só colocaria um adendo aí, que esse programa, ele continuasse em outras etapas, porque ainda tem muita coisa ainda a ser mostrada. Sim, a ideia é sempre que tiver algo para ao povo lançar, paraibano, ao povo brasileiro. Por enquanto a gente não vai fazer... Não, eu estou falando que só começou que a continuação do programa pode ser editado já na próxima semana, mais outro embate aí, mais outro debate, né? E que foque exatamente ainda o tema racismo, e principalmente no Brasil e no mundo. Brasil, Paraíba, Brasil e o mundo. É porque, Pablo, aqui a questão é que esse programa aqui, essa ideia aqui, não tem editor. A gente improvisou aqui, eu improvisei no papel de editor, mas foi de ontem para hoje, a gente fez um improviso aqui, né, de editar, mas porque a gente precisava, como a gente vê, está cheio de falhas, a gente precisava ter uma plástica melhor, ter um script mais bem organizado, né? Então, é um programa muito importante e a gente precisa fazer uma formatação dele e ver alguém que assuma a condição de coordenador, de editor, né? E aí, o professor Edson não pode assumir o programa? Vamos conversar depois em off. Nós vamos conversar isso durante a semana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com a minha esposa, se ela autorizar. Um abraço a todos e a todas. Agradeço. Obrigado. Boa noite a todos os internautas. Que o grande obrigado, professora Ana. Edson, foi um prazer mais uma vez revê-lo. Professora Ana, que apareça outras vezes. Vai aparecer, com certeza. Obrigada. Esse trabalho vai fazer um programa aí sobre Princesa Isabel, sobre a educação inclusiva. Sobre feridas e inclusão social. Isso é uma magnânima, viu? Eu conheço ela de longas datas. Viu? Depois eu vou contar a minha história com ela, a vocês, como é, viu? Um abraço. Tchau. Boa noite, bom fim de semana para todos. Valeu. Obrigado. Foi um prazer conhecê-los. Vamos conversar outras vezes, se Deus quiser.